Salmo de número 137, nós vamos ler dois textos, o Salmo 137 e Ezequiel capítulo 1. Salmo de número 137, o verso 1 diz assim: sentado na beira dos rios da Babilônia, chorávamos enquanto nos lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Aqueles que nos levaram como prisioneiros nos pediam que cantássemos um hino a Sião. Mas como poderemos cantar um cântico a Sião, estando numa terra estranha? Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Ezequiel capítulo 1, verso 1, que diz assim: no dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, estava na Babilônia, à beira do rio Quebar. Junto com os judeus que ali foram levados para lá como prisioneiros, o céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando vi isso, faziam 5 anos que o rei Joaquim estava preso, ali na Babilônia, na beira do rio Quebar. Eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Capítulo de número 2, verso 1 diz assim: quando vi isso, caí com o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: filho do homem, eu tenho uma missão para você. Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos, ele faz menção a um dos períodos, se não o mais, um dos mais tristes de Israel. A história mais triste, o tempo mais negro que Israel passou, foi o tempo onde a Bíblia nos relata que pela sua desobediência, pela uma falsa religião, pela uma má conduta, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir a voz dos profetas, por não entender e não querer compreender o alinhamento que era lançado, e por isso eles foram cada vez mais retrocedendo, fazendo-se cumprir a palavra que diz: ouvi a voz dos profetas e prosperareis. Porém eles viviam o contrário, porque não davam ouvido à voz dos profetas. E a Bíblia diz então, só contextualizando, acredito que todos saibam a história, que Deus levanta um homem chamado Nabucodonosor. Pastor, Deus levantou, sim, a Bíblia é clara em dizer que Deus escolheu aquele homem que agora dominava todo mundo para levar Israel cativo à Babilônia, para levar o povo de Judá, Jerusalém melhor dizendo. E o povo agora então, esse período é o período onde Jeremias por muito tempo pranteou, chorou, tentou dizer para eles: olha, entreguem-se para eles que vai ser melhor. Muitos não entendiam, irmão, e às vezes até mesmo nós não conseguimos entender o porquê que Deus ele permite, ou às vezes até induz algumas coisas que venham gerar dor, como esse período que foi o período mais dolorido. A Bíblia diz que a maior dor foi quando eles viram o templo pegando fogo, o templo em ruínas, eles saqueando o templo, que era o orgulho de Israel. Aquele templo que era o motivo de orgulho da nação, agora pegando fogo, sendo destruído. E eu entendo, irmão, que algumas vezes Deus permite que nós venhamos passar algumas coisas, Deus permite que nós venhamos passar algumas dores. Eu quero pedir que você preste atenção em tudo que está sendo dito, porque enquanto eu estou falando, Deus está respondendo perguntas que você fez, e enquanto eu estou falando, Deus está respondendo perguntas que você ainda vai fazer. Então fique atento ao que Deus está dizendo. Nós conseguimos entender, irmão, que ao contrário, nós que somos servos, filhos de Deus, e como eu já tenho dito, isso é uma particularidade minha, não quer dizer que seja assim, mas eu entendo dessa forma, que eu sendo filho de Deus, o inimigo não me toca.
Já falei isso aqui algumas vezes. Então tudo aquilo que acontece na minha vida, seja de bom ou seja de mal, o meu crédito ele vem para o Senhor. Mas pastor, até o que é de mal, sim, até o que aparentemente para mim é mal, porque a Bíblia é clara em dizer, e eu creio nela, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até mesmo aquilo que parece mal aos meus olhos, eu sei que o fim daquilo será proveitoso para alguma coisa. Porque o meu Deus é bom, e Ele cuida de mim, e Ele cuida dos meus. Então quando eu entendo que agora Israel está passando por um problema, por um período de negridão na sua história, logo eu vejo que Deus, Ele através da dor, Ele tem duas coisas que Ele resolve fazer. Talvez existam mais, mas eu vou falar de duas aqui nesse ponto. Duas coisas que a dor normalmente causam na nossa vida e que fazem com que nós venhamos voltar a nos alinhar com a vontade de Deus. A primeira dela, a dor normalmente faz com que nós nos voltemos para Deus. A dor normalmente pega aquela pessoa que está desviada, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que já está um pouco, sabe, já não está mais morna, ela não está nem fria, nem quente, ela está morna, como a Bíblia está dizendo. Então a dor normalmente ela vem para chacoalhar, para fazer você parar e entender. Há quem diga, há um ditado popular que diz, quem não vem pelo amor, vem pela... A verdade é, irmão, que não é a dor que traz. A verdade é que quando nós sentimos dor, nós que somos filhos, quero que você entenda isso, nós lembramos que existe um Deus de amor que está nos esperando. Então não é a dor que te traz, é a dor que te faz lembrar dele. Então a dor gerada por Deus como essa, quando a Bíblia é clara e muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, mas por que Deus gerou o mal para matar? Não, Deus não gera o mal para matar, o diabo gera o mal para matar. Só que esse mal não nos toca, aleluia. Deus gera o mal para nos salvar, aleluia. É Ele que faz uma tempestade no mar para nós poder ver que Ele é Deus, aleluia. É Ele que faz essas coisas para quê? Para que nós nos voltemos para Ele. O fim de tudo isso é o Senhor. Então eu quero dizer que se você está passando por um período de dor que nem Israel estava passando, talvez esse período de dor possa ter um caráter. Qual é esse caráter, pastor? É o caráter de fazer você voltar para Deus. O caráter de fazer você voltar a ser o que você era. Aquilo que talvez um dia ficou só na história e hoje tudo que você vive do passado. Você está vivendo daquilo que queimou outrora. Mas Deus não trabalha com cinza, Deus trabalha com lenha e fogo, aleluia. Então Deus Ele te trouxe aqui nessa conferência para que você volte a queimar, bendito seja Jesus. Segunda coisa, irmãos, que a dor pode estar acontecendo, porque às vezes a dor acontece e aí você faz uma auto-reflexão e diz, mas meu Deus, eu tenho me esforçado, eu tenho tentado, eu tenho zelado, eu tenho, sabe, então por que está acontecendo isso? O segundo ponto, que não é o último, talvez hajam mais, como eu mesmo disse, é que talvez Deus está te dando ferramentas para algo que Ele tem preparado para a sua vida. Muitas vezes nós passamos por situações que não queremos passar. Por quê? Porque essas situações adversas estão nos dando instrumentos para trabalhar no propósito de Deus que ainda há de se manifestar. Está passando pelo vale, está passando pela dor, então preste atenção, Deus está te armando. Deus está te capacitando para o propósito, aleluia. Foi por isso que Paulo pôde escrever. Paulo passou por quantas coisas para um dia chegar e deixar registrado na Bíblia. Ei Lucas, passou frio, não te preocupa, também passei. Ei Lucas, passou fome, não te preocupa, também passei. Mas quero deixar registrado, nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Aleluia. A dor está te dando ferramentas. A dor está te dando um legado. A dor está te escrevendo uma história, para que você possa ser como Jó. Hoje não conheço ele só de ouvir falar. Hoje meus olhos veem ele, aleluia. Pastor, eu não entendo porque eu estou passando pelo caos. Queria Deus dizer para ti, o caos é a matéria-prima do avivamento. Situações adversas são a matéria-prima do agir de Deus. São em momentos onde nós não conseguimos, são em momentos onde nós não temos mais o que fazer, são em momentos onde nós estamos desesperados, que Deus está deitado no barquinho dizendo, sabe que ninguém vai vir me chamar, tchê? Eu estou aqui esperando, aleluia, até que alguém chega, Senhor, não te importa, cara, que eu me importo, é que você não tinha me chamado ainda, aleluia, tem caos lá fora? Tem, então é a hora de eu operar. Tem caos aí, irmão? Está
Está difícil, está doendo. Escute, eu não estou aqui liberando palavras ao vento. Eu sei que entraram pessoas sangrando nessa conferência. Eu sei que chegaram pessoas aqui se arrastando. Ecalamagaço. Eu sei que tem. Elamagaço ramante pias piamagachai. Najara é uma amiga, bastante tempo, trabalhamos junto. Eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Verdade que eu te conheço muito pouco. Trabalho no balcão da loja, onde eu passo e ali a gente troca palavras. Uma vez ela inflamou meu coração quando ela disse que tinha aceitado Jesus como Salvador. E nessa conferência, o Senhor me inquietou para convidar ela. Não convidar, incomodar ela para que ela estivesse aqui. E eu não sabia por quê. Mas o Senhor me disse que tu entrou sangrando nesse lugar. O Senhor me mostrou feridas enormes abertas. Feridas das quais muitas foram feitas por pessoas que eram para proteger, cuidar e zelar. Feridas tanto na alma quanto no espírito, onde até mesmo a tua fé foi abalada, porque pessoas que eram referência espiritual na tua vida, na verdade te feriram e te machucaram, e deixou a tua fé confusa. Pois o Espírito Santo, filha, manda te dizer que Ele te trouxe aqui porque tem uma nova estação nascendo na tua vida. O Espírito Santo manda te dizer que há um plano e um projeto muito grande e um destino profético que está sendo selado aqui hoje nesse lugar. O diabo já estava preparando a tua morte espiritual, mas ele se enganou, porque tu vai sair daqui queimando como tu nunca queimou. Tu pensa que viveu algo em Deus, mas o Espírito Santo manda te dizer: te prepara, você não viveu nada, eu tenho algo muito profundo e especial para a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. A dor faz essas coisas. A Bíblia diz então que pela dor, Israel agora é levado. O grande detalhe, irmãos, é a dor, ela não tem como fugir. A Bíblia é clara em dizer: o dia mau vem. A Bíblia diz: olha, vocês se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam suportar o dia mau. Porque a dor vem para todo mundo, quem está na sombra, quem está no sol, quem é crente e quem é descrente, irmão. A dor não escolhe alvo. O grande detalhe é que tem alguns alvos, aleluia, que ela bate e cai. Porque apesar de você sentir dor, a sua esperança no Senhor é muito maior do que a dor que você sente. E essa é a diferença, cuja Bíblia diz a diferença daquele que serve e que não serve ao Senhor. Presta atenção, nós estamos, aleluia, estamos à mercê da dor assim como qualquer pessoa. A grande diferença é que em Jesus Cristo nós temos esperança. Uma esperança que o mundo não tem. E a Bíblia diz então que pela dor agora, Deus usa desse artifício para fazer com que Israel voltasse a entrar no plano. Porque eles haviam saído do plano, e tudo que Deus faz é para quê? Para colocar-nos no centro da sua vontade. Por que Deus quer colocar no centro da sua vontade? Por dois motivos. O primeiro é para alinhar a vontade dele à nossa, que é o cumprimento da palavra de Deus. O segundo é porque Deus tem prazer em te abençoar. E sabe aquela palavra que diz que as bênçãos seguem? A Bíblia é clara em dizer: as bênçãos elas nos seguem. O problema é que muitas vezes as bênçãos estão nos seguindo,
Só que ela está na rua da vontade. Eu estou aqui, eu não entendo por que as bênçãos não estão me alcançando. A verdade é que elas estão passando. Então Deus quer que eu entre no centro da vontade, para que as bênçãos comecem a me alcançar. Às vezes a dor que nós estamos sentindo, Deus permitiu que ela acontecesse justamente para alinhar o meu propósito ao propósito de Deus. Porque Deus tem prazer em te ver abençoado. Porque o plano de Deus é esse. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, disse o Senhor. Planos de bem. Planos de bem. Então como compreender, sabe, parece um paradoxo, como compreender que um Deus que tem plano de bem faz esse tipo de coisa ou permite que essas coisas aconteçam? Exatamente isso. A nossa mente é limitada. É o mesmo motivo pelo qual o teu filho não entende porque você não dá chocolate para ele antes do almoço. Mas chocolate é tão bom? Meu pai é ruim. Por que eu não posso comer? Porque a mente dele é limitada e não entende que ele não pode. Mas a sua mente, que já é madura o suficiente para entender que ele vai perder a fome, é a mesma comparação da minha e da sua mente, a mente do Senhor. Nós pedimos coisas, clamamos por coisas, não entendemos coisas, dizemos: será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me vendo? Deus está lá: filho, não te preocupa, eu bem sei os pensamentos que tenho, eu estou cuidando de ti. Não, para de te preocupar. Deus está cuidando da sua vida. Descansa. Descansa. A Bíblia diz então, irmãos, e aqui eu quero começar a olhar um pouco para esses textos, o porquê que Deus fez isso, e algumas diferenças de reações que nos trazem o entendimento do que Deus espera de nós. A Bíblia diz que, a verdade, Israel já não adorava mais a Deus, Israel adorava o templo. O templo, ele deixou de ser um lugar de adoração e ele se tornou um alvo de adoração. O templo era o alvo da adoração e o alvo do orgulho do povo. Então Deus permite que essas coisas aconteçam. E quando nós temos essa confusão, a Bíblia, hoje existe um nome mais moderno e novo que como é que é? Convicções limitantes ou coisa parecida, crenças limitantes. Essas crenças que nos limitam. Às vezes nós, sabe, a própria religião, um próprio falso ensinamento, o próprio evangelho que é pregado de forma distorcida, faz com que nós viemos nos tornar limitados, ou seja, começamos a ter crenças que nos limitam, como essa que o povo de Israel estava. Pastor, qual o problema disso? O problema, meu irmão, de ter essas crenças limitantes, que elas não têm nada a ver com Deus, porque Deus é um Deus ilimitado. Por isso que quando nós olhamos o Salmo, nós vemos aqui um contraponto muito grande com Ezequiel. O salmista diz: estamos em uma terra estranha, não podemos adorar. Ezequiel estava exatamente no mesmo lugar, mas ele diz: eu vi o poder de Deus. Então já não é mais o lugar que importa, mas o alvo da adoração e o entendimento do adorador. Por isso que Deus quer transformar o nosso entendimento nesses dias, para que não importa onde você esteja, seja no monte, seja em Jerusalém, o importante é que seja em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam extremamente limitados. Eles estavam chorando porque não podiam adorar. A verdade é, irmãos, que eles não tinham a compreensão e o entendimento. Muitas coisas aconteceram com eles. Como assim? Como assim o lugar onde eu estou me impossibilita de adorar? A verdade é que ao ser levado para a Babilônia, eles tiveram feridas abertas em alguns pontos da sua história. Eles foram contaminados de tal forma que eles estavam extremamente limitados. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de um sonho que Deus me deu uma vez. Uma certa vez, irmão, eu vivia dentro dessas crenças que me limitavam realmente. Me foram ensinadas. E aí chegou um dia, Deus começou a bradar no meu coração: se tu continuar aqui desse jeito, tu vai ser extremamente frustrado. Porque o meu coração queimava, mas queimava desalinhado com aquilo que eu vivia. E aí começou a bradar: só que, irmão, não tem, essas crenças é como um vaso onde você é plantado. E aí você vai entender o que Deus me mostrou.
Você é plantado naquele lugar, você é ensinado daquele jeito, e aí você não consegue sair dali, porque há uma cultura, há algo que prende a sua vida. Essas cordas da falsa religiosidade. E um dia eu estou deitado, eu tive um sonho. E eu me acordei com aquele sonho. E naquele sonho, quantos já viram uma plantinha chamada bonsai? Amém? Uma arvorezinha que fica plantada dentro de um vaso. Eu vi aquela arvorezinha dentro daquele vaso. E no meu sonho, Deus pegava aquele vaso e Ele tirava aquela árvore da planta, aquela árvore do vaso. Como uma planta, Ele arrancava ela do vaso. Então ficavam expostas as suas raízes, uma árvore bonitinha, tudo é perfeito, é legal, tudo bem. Eu não entendi o que Deus estava falando, e Deus então veio e bradou no meu coração. Eu me acordei e eu fui começar a escrever o que Deus estava me dizendo. E Deus está falando: eis que hoje eu te tiro de dentro desse vaso. Eis que hoje eu tiro você de dentro deste vaso, para que a tua mente abra. E então eu não entendia muito bem ainda o que estava acontecendo. Então Deus me trouxe uma visão, e nessa visão Deus me pegava. E aí eu vi o texto de Ezequiel se cumprindo, porque eu enxergava o rio fluindo do templo. E então eu vi Deus pegando aquela arvorezinha que era um bonsai e plantando junto às correntes de água. Quando Ele plantava junto às correntes de água, aquela água, as raízes cresciam, a árvore crescia. As folhas agora, Deus me trouxe a palavra, viravam remédio, e os frutos viravam alimento. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Filho, você não foi chamado simplesmente para ficar na aparência. Deus não te chamou para ser simplesmente um ornamento de algum lugar. Deus te chamou para ser um instrumento dEle. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. No reino de Deus não existe coadjuvante. Não existe coadjuvante. Então não existe razão, motivo, seja lá o que for, para você dizer: eu não tenho oportunidade. Sim, você tem oportunidade. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, e aonde você anda, há uma oportunidade para servir ao reino de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque esse sonho Deus trouxe para mim naquele dia, e Deus me fez trazer ele hoje aqui. Eu quero profetizar sobre a tua história hoje aqui, que a partir deste tempo, aleluia, Deus está mudando o ambiente. Deus está te mudando de ambiente. Presta atenção, não é um ambiente físico, mas é um ambiente espiritual. Deus está movimentando o reino e está te plantando. Deus está cortando, aleluia, essas limitações, está arrancando fora essas crenças que estão te limitando. Te prepara, porque as tuas folhas vão ser remédio. Teus frutos vão alimentar. Querido, ontem aquela irmã que deu testemunho aqui do braço, eu não orei por ela. Eu só abracei ela. Eu estava aqui no canto e Deus começou a falar: vem aqui, vem aqui, vem aqui orar, vem aqui. Eu vim aqui orar. Quando eu cheguei aqui, na verdade, ela se atirou em mim. Ela se atirou em mim. Eu coloquei a mão na cabeça. Quando eu coloquei a mão na cabeça, Deus falou: abraça ela. Eu botei a mão dela, eu botei a cabeça dela no meu peito, ela caiu. Eu não liberei uma palavra. As minhas folhas também são remédio. As tuas folhas também são remédio. Aleluia, 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 aleluia. Como diz o pastor, essa é para glorificar. De pé a igreja. Aleluia. As tuas folhas são remédio. Gente, então nós precisamos compreender. Sabe, irmão, às vezes nós não conseguimos provar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós não conseguimos entender estes tempos na nossa vida. Ezequiel, ele entendeu um tempo que o salmista, que eu não sei o nome, não entendeu. Ezequiel ouviu Jeremias. Ezequiel, ele foi contemporâneo de dois profetas: Jeremias, que profetizou antes e durante a vida dele, e Daniel, que profetizou durante e depois da vida dele. Influenciado por Jeremias, eu posso ver que Ezequiel entendeu que era o tempo da dor.
Ezequiel entendeu que era o tempo de estar na Babilônia. Ah, mas é ruim, interessa, é a vontade de Deus. Então se eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu estou bem. Se é hoje aqui, Deus, o cara está debaixo do mau tempo, está ali, ó, chuvarada caindo, tempo fechado, Deus é aqui. Beleza, estou contigo, eu estou legal. Não tem tempo ruim, Senhor. O brabo é estar na praia, no sol e fora da direção do Espírito Santo. Então, uma coisa que é importante para que nós possamos, e talvez muitas pessoas não estão conseguindo provar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque não estão conseguindo entender o tempo de Deus na sua vida. E aí não conseguem se desfazer, por quê? Porque o povo que estava, do Salmo 137, estava na Babilônia, mas a cabeça estava em Jerusalém. Mas o tempo já não era mais em Jerusalém, o tempo já era na Babilônia. Ezequiel estava na Babilônia, a cabeça estava na Babilônia, mas a mentalidade estava no céu. O que Deus está dizendo, escute. Você precisa entender que o que passou, passou. Deixa. Larga de mão. Sabe, tem um vídeo que viralizou um tempo atrás na internet, deixe ir. Eu nem sei quem era o pastor que falava, mas uma mensagem muito, deixa ir. A gente precisa entender os tempos de Deus na nossa vida. Eu sentei com a minha filha Mariana essa semana ou semana passada, para que ela pudesse compreender. Agora tem um bebê dentro de casa, e ela, apesar de ter 13 anos, até então era o bebê dentro de casa. E eu comecei a explicar o tempo de Deus na vida dela. Por quê? Porque há um grande perigo, irmão. Ela tem 13 anos. E ela tem algo lindo para desfrutar na vida dela. Só que se ela não entender que ela não é mais o bebê, ela não vai conseguir nem desfrutar a vida de bebê e nem conseguir desfrutar a vida de adolescente. Então muitas vezes nós nos prendemos em algo que passou e não conseguimos desfrutar o novo de Deus que está na nossa frente descaradamente, aleluia, porque ainda estamos presos. Deixa aí, irmão, deixa passar esse negócio. É que nem árvore, irmão. Quando o outono passa, a folhinha tem que cair para vir a primavera, não é assim? Só que no reino de Deus é diferente. A primavera não espera, ela vem. Caiu a folha, não caiu, ela vem. No reino de Deus não. Enquanto você não liberar todas as folhas do outono, a primavera não vem sobre a sua vida. Então eu quero profetizar que nessa conferência é o tempo de você deixar para trás as coisas que já não somam na sua história. Você está entendendo o seu destino profético aqui nessa conferência, e a partir desse entendimento, larga de mão aquelas coisas que não vão somar na sua história. Aleluia! Eu falei aqui já alguma vez, tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Tem coisas que não cabem mais na minha história. Serviram, foram boas, mas já não servem mais para agora. Por quê? Porque o tempo de Deus hoje não é o mesmo tempo de Deus ontem. Tem coisas que Deus mandava eu fazer ontem e que estavam certas ontem. Se eu fizer hoje, estão erradas. Por quê? Porque agora o tempo de Deus é diferente. Então às vezes, sabe, as pessoas podem perguntar, mas pastor, então o senhor se enganou, então Deus errou. Não, irmão. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não é que estava errado, é que serviu naquela época, hoje não serve mais. Aleluia. Pare de fazer as mesmas coisas só porque deu certo no passado. Deu certo no passado, mas não vai mais dar certo. Por quê? Porque Deus tem algo novo para você fazer. Tem ferramenta que estava na sua mão e você está lá, sabe, tentando. Ah, meu Deus, girar um parafuso com a chave inglesa lá, sei lá qual é o nome, e tem um alicate universal preparado aqui, mas é só apertar o negócio e fazer a voltinha aqui, sabe, tu está tentando girar com a chave de fenda, e tem uma parafusadeira preparada, mas tu está ali no antigo. Não, mas deu certo antigamente. Não, mas dava certo. Dava. Quantos estão prontos para receber algo novo da parte do céu? Tem pessoas que vão receber algo novo aqui hoje. Tem pessoas que estão recebendo algo novo no decorrer desses dias. E tem pessoas que já receberam, só vão ser despertados para tomar posse daquilo que já está sobre a sua vida. Aleluia! 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 Oh! Então eles não entenderam o tempo que Ezequiel entendeu.
Ezequiel entendeu o tempo, tanto é que, irmão, ele fala, no 5º dia do 30º ano, se eu não me engano, no 4º mês, eu estou aqui, na beira do rio, chorando, está todo mundo junto. Estavam lá, uns num rio, outros em outro, mas eram todos os judeus passando pela mesma situação. O problema de não entender o tempo, quando estão pegando essa chave aí, irmão? O problema de você, quando você não entende o tempo de Deus, você termina por corromper a sua identidade em Deus. A sua identidade ela é corrompida quando você não entende o tempo. Foi isso que eu tentei fazer na vida da Mariana. Porque se eu não ensino a Mariana sobre o tempo de Deus na vida dela, ela começa a ter uma crise de identidade. Ela é uma jovem, mas que acredita ser uma criança, um bebê. Filha, desculpa que estou te usando como exemplo, não vai ficar envergonhada. Mas é uma benção. Minhas filhas são uma benção. Minhas filhas, eu não vou nem falar aqui que eu vou... Elas são bênçãos demais. Minha família é uma bênção, graças a Deus. Mas são bênçãos, irmão. Escute. As minhas filhas são uma bênção. Porque desde criança, nós nunca perdemos a oportunidade de ter um tempo à mesa com elas. De ao mínimo ponto de sentir uma necessidade que talvez fosse fútil. Filha, senta aqui. Vamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Vamos entender. E a pergunta é, filha, tu entendeu? Não, pai, eu não entendi, então vamos entender. Porque Deus não tem prazer no legalismo. Deus gosta de renovação de entendimento. Amém? Então o que nós estamos fazendo aqui nesses dias é isso, irmão. É por isso que eu sou apaixonado. Não tem nada melhor do que sentar na mesa e ouvir papai falar. Não tem nada melhor do que sentar na mesa e ver Deus falando assim, ó, desperta nesse lado. Ei, filho, ó, entenda esse tempo, não dá mais, por quê? Porque senão você vai ter uma crise de identidade. E todas as vezes que a minha identidade ela é manchada, a minha missão acaba por ser manchada também. Todas as vezes que eu tenho uma crise na minha identidade, eu acabo por ter uma crise também na minha vocação. Porque se eu não sei quem eu sou, logo eu não vou saber o que fazer. Então entenda que Deus quer fazer com que nós venhamos entender o tempo, firmar a nossa identidade para compreender o nosso chamado. Você pegou isso? Esses dias eu vi uma propaganda, não foi nem uma propaganda, aqueles negocinhos que passam no Instagram assim. E aí estava dizendo assim, olha como é, às vezes a gente tem um costume de transferir a responsabilidade. Aí estava lá, uma garrafa de água no mercado vale R$1. Uma garrafa de água na sinaleira vale R$2, mais ou menos isso. Uma garrafa de água no aeroporto vale R$6. Uma garrafa de água no deserto vale o quê? Vale um carro. Porque tu está morrendo de sede, vai dar o que for por uma água. Aí o ponto do texto era o seguinte: cuidado com os lugares onde você está. Porque de repente tu está num lugar que não te dá valor. Mas isso não é verdade, irmão. Não é o lugar onde nós estamos que determina o nosso valor. E eu estou falando isso porque era uma crise que estava sobre aquele salmista que fala o Salmo 137. Ele entendeu que o lugar onde ele estava não tinha como ter valor naquele lugar. Por isso ele não ia cantar, por isso ele pendurou a sua ferramenta. O lugar onde você está não determina o valor que você tem. O posicionamento e o impacto que você gera naquele lugar, é isso que determina o valor que você tem. E preste atenção, não é, irmão, porque no deserto é mais caro? Porque no deserto a água gera um impacto muito maior. Então deixa eu dizer uma coisa para você: pare de ficar reclamando, não me valoriza, não me dá valor, não tenho oportunidade. Para com isso, meu irmão. Peça para o Espírito Santo te dar graça, aleluia, e comece a gerar impacto nos ambientes aonde você anda. E te prepara para aquilo que vai acontecer na tua história. Deus não nos chamou para ser comuns. Não nos chamou para ser comuns. Seja o que quer que você faça, seja o melhor naquilo que você faça. Não para ser melhor do que ninguém, aleluia, mas porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida.
Quando nós não entendemos isso, nós caímos muitas vezes naquele engano de... Primeira coisa, quando você não entende esse pensamento, o lugar não te valoriza, é medíocre. Pensamentos medíocres geram pessoas medíocres, e você não é medíocre. Deus não nos chamou para ser assim. Sabe como é que é o medíocre? O medíocre ele não consegue crescer, por quê? Porque ele empurra a responsabilidade. Ah, é o ambiente. Ah, é o lugar. Ah, é o fulano. Nunca sou eu. Nunca sou eu. E aí eu não cresço. E aí às vezes nós somos rodeados daquelas pessoas. Sabe aquela pessoa que só reclama, irmão? Na verdade o problema da pessoa que só reclama, aquela pessoa que vê defeito, tu dá uma visão para a pessoa. Mas não vai dar. Pastor, não, esse negócio é impossível. Não, mas vai dar. Não. Mas vai dar errado, cara. Se der errado, deu errado. Está aqui os pastores, ou você que... Irmão, quantas coisas você fez na vida que já deu errado? Não tenha medo de errar, irmão. Tenha medo de não fazer nada. Nós vamos fazer várias coisas que vão dar errado, mas no meio dessas coisas vão dar certo e vão impactar a nossa vida. O problema é a gente cair na mediocridade de não fazer nada e botar defeito em tudo. E aí a gente não cresce. E aí a gente entra num complexo, que esse é um grande problema. Quando eu não cresço, eu tenho que achar algum artifício para parecer grande. Então eu tenho que começar a diminuir os outros. Sabe como é que é? Se tivesse alguém aqui, ó. O cara é grandão também. Ó, vou mudar aqui, ó. O varão ele não consegue crescer. Não, vou mudar. Eu não consigo crescer, tu consegue, é o melhor. O que eu faço? Para mim parecer maior, porque eu não tenho como ser maior, eu sou medíocre. Eu tenho que rebaixar ele. Aí eu invento mentira, eu invento calúnia. Eu digo para ele, tu não consegue, tu não vai longe. Por quê? Porque como eu não consigo crescer, quando eu diminuo ele, dá uma aparência de que eu sou maior, mas é uma grande mentira. A Bíblia diz que quanto mais eu coloco ele para cima, mais para cima eu vou. Aleluia! Esse é o pensamento da igreja, esse é o Jesus que a gente serve, aleluia! Seja um canal de bênção na vida do teu irmão. Seja um canal de bênção na vida dos seus pastores. Pastor, meu, pode ser a maior loucura do mundo. Cara, eu acho que não vai dar certo. Estou contigo, pastor, não tem problema. Se Deus te falou que vai dar, vai dar. Irmão, se o pastor não for meio louco, larga fora. É verdade. Se o cara não vier com umas sandices de vez em quando, tem coisa errada. Porque a loucura de Deus, ela está aqui, ó. Queimando, queimando, queimando. Queimando, é a loucura, é a loucura, é a loucura. Aleluia, lembra do que eu falei na última conferência? Eu não sou louco, eu só estou cheio do Espírito Santo de Deus. Oh! Aleluia! Vamos lá. Vamos terminar aqui, daqui a pouco alguém me liga. Vou contar um bastidor aqui, irmão. Na última, eu já tinha passado às 6h10. Aí o pastor Felipe estava atrás de mim, eu não vi ele me ligando. Eu não entendi. Aí eu olhei pro relógio. Aí eu falei, me passei. Graças a Deus que Deus coloca as bênçãos do nosso lado. Gente, para finalizar. Ezequiel, ele conseguiu fazer muita coisa que pessoas que estavam no mesmo ambiente dele não conseguiram. O Salmo 137 é um lamento. E quando nós olhamos para o Ezequiel na verdade é um encorajador. Você tem duas escolhas, ou você vai se lamentar ou você vai encorajar alguém. Você não pode escolher o que vai acontecer na sua vida, você pode escolher o que você vai fazer com aquilo que aconteceu na sua vida. Essa é a verdade. Ezequiel estava preso, o relato dele é o mesmo. Eu estava preso no rio da Babilônia. Mas isso não feriu a identidade dele, ele disse, eu sou um sacerdote. Enquanto os outros largaram a sua harpa, ele continuava com o cajado na mão. O lugar onde eu estou não vai ferir a minha missão. O lugar onde eu estou não vai ferir quem eu sou.
A verdade é que Ezequiel conhecia Daniel. Não sei se conhecia pessoalmente, mas ele fala de Daniel algumas vezes no seu livro. E eu entendo então que Daniel foi um encorajador de Ezequiel. Ele disse, cara, não é porque eu estou na Babilônia que eu vou virar um Zé Ninguém. Não. Eu vou cumprir aquilo que Deus colocou. E quando você coloca isso no seu coração, aí você consegue ver o poder de Deus. A Bíblia diz então, indo para o final, eu quero finalizar aqui, dando um relato, um testemunho, que Ezequiel, quando viu a glória de Deus, ele caiu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus fala para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. O grande detalhe é que Deus só não queria falar, Deus queria comissionar. Ele diz, eu tenho uma missão para você. Esse é o próximo texto. E Deus não comissiona qualquer pessoa. Deus usa qualquer pessoa, isso sim. Deus usa qualquer um, irmão. Deus usou até uma jumenta, sim ou não? O problema é que depois que ela profetizou, ela voltou a ser uma jumenta. Verdade? Então um jumento não pode cumprir missão de Deus. Ele pode até liberar uma palavra, mas não tem como cumprir uma missão. Irmãos, nós fazemos já há algum tempo aquele trabalho de servir marmita, vianda, levar, ajudar pessoas carentes, aquela coisa toda. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Que Deus pegou um bêbado na sarjeta, tomou a vida dele e falou comigo. Não foi. Deus usa quem Ele quer. O problema é que depois ele voltou a ser um bêbado na sarjeta. Porque não quis o poder de Deus. Deus, Ele não quer só usar a sua vida. Ele quer comissionar a sua vida. Você não foi chamado só para ser usado em um certo momento. Você foi chamado para cumprir um desígnio, uma vocação que está sobre a sua história. Deus tem um projeto nas nossas vidas. E para que isso se cumpra, um lugar não vai ser determinante. O que vai ser determinante é o seu posicionamento. Por isso ele disse, Ezequiel, põe-te em pé. Porque para mim comissionar, eu preciso de uma pessoa posicionada. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Fica em pé em nome de Jesus. Queridos, ano passado foi tenso o negócio. Tenso é apelido. Sabe aqueles... Tem uns cursos que eu não sei se todo mundo vende, eu vejo um cara que vende. O pior ano da sua vida, eu acho que alguém comprou para mim e não me falou. O bom é que com Jesus, irmão, ruim ou bom, o Senhor é conosco. Parece brincadeira, mas eu nunca passei a minha vida inteira o que eu passei ano passado, é verdade. Nunca. Queridos, pouquíssimas vezes eu tive que ir no hospital. Minhas filhas foram no médico. Acho que uma teve broncolite, outra teve uma alergia. E foi a vida inteira só isso. Só isso. Agora, ano passado, se eu contabilizar todos os dias que eu passei dentro de um hospital, olha, eu acho que deu bem uns 3 meses. Dentro de um hospital, internado. A história da minha esposa todos conhecem. Já falei aqui da outra vez. Passamos ali um bom tempo no hospital internado, toda aquela situação. Está aqui, graças a Deus. Testemunho já dado. Depois daquilo, meu pai baixou o hospital, poucos dias depois. Verdade que, quando eu estive aqui pregando na conferência de ativação profética, para mim poder estar aqui, eu tive que organizar a escala com com meu irmão e com alguns irmãos da igreja, para ficar com o meu pai, para que eu pudesse estar aqui. Porque meu pai não saiu do hospital, meu pai faleceu ano passado. O pastor Felipe fez o ato fúnebre. E graças a Deus pela tua vida, pastor. Porque até hoje a nossa alma descansa nas tuas palavras, foram realmente refrigério para nós. Por isso é bom ter amigos. Depois disso, passamos alguns dias, a pastora estava grávida, meu paizinho não pôde ver meu filho.
Descobrimos que a pastora estava com uma gravidez de risco. E ela não podia sair. Por isso, quando eu estive pregando aqui na Mais de Ti, a última, a minha esposa não estava junto. Porque ela tinha uma gravidez de risco, ela não podia sair de um perímetro, não podia subir as escadas da casa. Tivemos que botar uma cama no andar de baixo para ela poder dormir lá embaixo. Foi um transtorno. Mas nós estávamos aqui. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi uma coisa. Não importa o que esteja acontecendo, onde eu esteja, a minha ferramenta não vai sair da minha mão. Deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Nunca pendura a tua harpa. Não importa o que aconteça, fica com ela. Porque a tua adoração é que vai mover o céu em teu favor e em favor daqueles que estão à sua volta. Aprendi uma coisa com a amada pastora Ludmila: nunca pare de lutar. E em tempos de guerra, profetiza. Por isso meu pai estava enfermo e eu estava aqui numa conferência de ativação profética. Por isso minha esposa estava lá doente em casa e eu estava aqui numa conferência profética chamada Mais de Ti. Porque eu sei que quanto mais de Deus eu tiver, quanto mais de Deus a minha família tiver, quanto mais de Deus as pessoas que me rodeiam tiver, mais e mais e mais do que vitorioso eu serei. Aleluia! Escute, para encerrar. A esposa com gravidez de risco foi acometida de uma pré-eclâmpsia. Eu digo, cara, não tem mais nada o que acontecer. Fomos baixar o hospital de novo. 13 de dezembro, baixamos o hospital. Ficamos baixados. Eu passei o aniversário da Mariana no hospital. Eu passei o meu aniversário dia 21 de dezembro no hospital. Nós passamos o ano novo no Natal. Passamos o ano novo no Natal. Passamos o ano novo no hospital. O Natal a gente passou em casa pela misericórdia de Deus. Passamos todos esses dias no hospital baixado. O Isaac nasceu dia 28 de dezembro e nós tivemos que ficar até o dia 17 de janeiro com ele na UTI. No meio desse contexto, irmão, eu ali, forte. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Aí um dia eu estou em casa, a cabeça começou, um negócio que eu nunca tinha sentido. Cara, o que está me dando? Peguei o aparelho de pressão, botei no pulso. 18/14. Nunca tinha tido pressão alta, nem sabia o que era. Então Deus vai melhorar. Não consegui dormir a noite inteira. Chegou no outro dia, mesma coisa, fui para o hospital. Cheguei no hospital, a mulher disse, isso é estresse. Ela pegou lá o que é, isso é estresse, é não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, se é estresse tá bom, vai passar. Jesus é comigo. Fui para casa. E eu quero que vou encerrar agora. Não precisa nem me ligar, pastor. Dobrei o meu joelho no sofá e comecei a chorar aos pés de Deus. Porque a pressão era tão grande. E não era pressão arterial. Era a pressão de tudo que estava acontecendo. Porque não importa o quão forte você seja, o quanto você continua lutando, irmão. Tem dias que você passa por dias de abalo. E eu me lembro que eu dobrado o joelho, orando, chorando. Porque naqueles dias eu já estava zonzo, atordoado. Sabe quando está atordoado? As pessoas vinham falar comigo as coisas da igreja, eu já não... Quê? Não sei. Eu estava a palavra é essa, atordoado. E aí eu peguei, dobrei o joelho. E quando eu estou orando, irmão, Deus me deu uma visão. E na visão eu enxergava um homem que não era eu, mas eu sentia que era eu. Mas não era, a imagem não era eu. E ele estava apanhando. E sabe, não sei se você já viu luta, boxe, UFC, sei lá o quê. O cara estava aqui, ó. O Rock Balboa, sabe? Quem olhou? O cara estava aqui, ó. Ele enxergava, eu via isso. Ele enxergava 3, 4, mas ele não caía. Ele estava aqui, ó. Cambaleando, mas ele estava ali. E o cara ali desferido do soco. E ele ali, ele ali, ele ali. E aí eu abri meus olhos e abri a Bíblia. Isaías capítulo 51, no verso dizia: eis que eu tiro da tua mão o cálice do atordoamento. E colocarei ele na mão dos teus inimigos.
Eu comecei a chorar e o Espírito Santo me deu uma outra visão. E nessa outra visão, do lado do cara cambaleando, tinha alguém fazendo assim: não para, não para, não para. Ele olhava para mim e dizia: não para. Para que eu pudesse dizer para ti hoje: não pare, não pare, não pare, não pare. Está cambaleando, está difícil, permanece de pé. Eis que Deus tira de sobre ti o cálice do atordoamento. Corre aqui na frente, corre aqui na frente, tem uma unção aqui. Eis que eu tiro da tua mão o cálice do atordoamento. Só quem sabia disso era a minha família e o João. João, eu contei para ele essa visão. Tiro da tua mão e coloco na mão dos teus inimigos. Levante tua mão para o céu. Repita comigo, mas repita, irmão. Arranca fôlego da onde tu não tem. Eu tenho um recado pro inferno.